Ele estacionou o carrão na frente da casa, como quem exibe um troféu. Lembro do brilho do metal sob o sol de março, do som seco das portas de couro ao fechar. Do cheiro de carro novo que entrou pela janela aberta e tomou a cozinha como se nada daquele lugar tivesse direito à memória. Ele desceu sem pressa. Ajeitou o óculos de sol como quem organiza o mundo em categorias, aquilo que merece nota e aquilo que pode ser descartado. Olhou para mim, para a velha camisa que eu usava, para a mala improvisada que ainda repousava em cima da cama do quarto de visitas. E disse, com toda a calma e desprezo do mundo, você é lixo. Você ouviu bem, lixo. A palavra atravessou o ar como vidro quebrado. Não houve grito, não houve cena cinematográfica, houve pontada, silêncio. O som do carrão percorrendo a rua parecia um requiem. Ele entrou, ligou o motor, olhou por trás do ombro e saiu. A casa ficou menor com o ronco do motor desaparecendo. E eu fiquei com a casa inteira enterrando a palavra na garganta. Quando ele foi embora, eu não sabia ainda que aquela frase se tornaria a senha que abriria portas que eu nem sabia que existiam. Mas naquela tarde, meu mundo encolheu até caber num recinto de 4 paredes e uma memória, tudo porque eu escolhi cuidar. Foi por cuidar que eu mudei os meus horários, que troquei troféus e cursos por remédios e médicos. Foi por cuidar que minhas roupas passaram a ser simples, minhas saídas se tornaram raras. Minhas ambições silenciadas por um chamado que parecia sagrado, o de estar presente para quem precisava. O doente era o pai dele, o Sr. Paulo, e ele não era apenas um homem frágil, era um passado inteiro. Uma história que eu aceitei como se fosse minha. Cuidar dele foi um pacto que fiz sem pensar nos contratos do casamento. Uma entrega que me parecia uma escolha de amor e não uma sentença. No começo do casamento, as coisas eram diferentes. Havia jantares que pareciam promessas, planos que se anunciavam em viagens curtas à praia, risadas que preenchiam a cozinha. Ele era vaidoso e carinhoso nos primeiros anos. Eu sonhava com uma vida de detalhes compartilhados. Lembro das conversas sobre filhos, do plano de compra do primeiro apartamento, do troféu de corrida dele na estante que eu ajeitava com cuidado. Não foi uma traição abrupta. Foi um desgaste lento, como um tecido que perde a cor por tanto ser lavado. Quando o pai dele adoeceu, eu fui à ponte que ninguém pediu para ser. Tínhamos acabado de trocar a cidade por uma casa mais perto do hospital, e eu disse sim a todas as noites de plantão, a todas as trocas de fralda, a todas as consultas. Fiz isso sem pensar que, aos poucos, eu me tornaria uma sombra dos desejos que eu nutrira. E quando as prioridades mudaram para ele, para o brilho do cartão de crédito e para a imagem, eu já estava tão comprometida que parecia egoísmo exigir reciprocidade. Às vezes penso em como as coisas pequenas denunciam o que está por vir, os presentes que ele passava a me dar na pressa. As conversas que terminavam com a frase não é nada. O jeito como ele reclamava quando eu chegava atrasada de uma consulta. O olhar que dizia, isso atrapalha meu mundo. Naquele processo de apagar minhas vontades, eu fui me tornando inconveniente. Fui me tornando um peso que precisava ser deslocado para que o brilho do carrão não manchasse. O dia em que ele comprou o carrão eu estava acordando cedo para buscar remédios. O Sr. Paulo havia tido uma noite difícil. Eu mal havia dormido. Ouvi risos, o som de um salto na varanda, o toque metálico da chave. Pensei que era apenas mais uma visita. Mas quando abri a porta ele estava ali, com um sorriso que não me convidava à conversa, com as roupas que eu já reconhecia no espelho do meu próprio passado. Ele não veio sozinho, trouxe consigo a certeza de que havia feito uma escolha de valor. Eu não quero mais isso, ele disse, e eu perguntei, talvez sem voz menos o que era isso. Você, respondeu. Você é lixo, ele disse como quem pronuncia um veredito, não uma declaração de fim. Não houve tentativa de diálogo, não houve olhar de volta para os anos que compartilhamos, para as noites em que troquei sono por companhia.
Houve apenas a entrega de uma palavra que eu nunca imaginei escutar de quem dissera me amar. Fiquei ali, na porta, com os remédios na mão, sentindo o chão abrir sob os meus pés. Não chorei de imediato. É curioso como o corpo tem maneiras estranhas de reagir. A primeira reação foi uma limpeza automática, menos recolhi as xícaras da pia, fechei as janelas, organizei as coisas como se o mundo precisasse estar em ordem. A segunda foi a necessidade de entender como chegamos aqui. Porque havia, antes do carrão, pequenas fissuras que ninguém consertou. Lembro da vez em que ele me pediu para escolher entre acompanhar um jantar da empresa ou ficar com o Sr. Paulo. Eu escolhi ficar. Lembro da primeira vez que ele deixou uma noite de sábado sem avisar, e eu o encontrei no telefone com alguém cujo riso era longo demais. Lembro de termos prometido falar, e termos deixado de falar por vergonha do que falar poderia mostrar. Depois da partida, os dias se sucederam com um ritmo monótono e pesado. A vizinhança, que até então era apenas um conjunto de portas e jardineiras, virou tribunal. As versões foram se espalhando, porque quando um homem de carro novo aparece, a cidade inteira se agarra à história como se fosse um filme. Ele comprou um carrão, diziam. Ela ficou com o pai dele, murmuravam outros. E no meio, eu, que precisava tomar remédios, organizar consultórios e também às vezes pedir comida pelo aplicativo quando a geladeira não tinha nada. Houve a papelada do divórcio, porque ele saiu de casa com o carrão e com um sorriso de quem venceu, e houve a assinatura das coisas que já não me pertenciam. Algumas escolhas foram tomadas por mim, outras foram impostas. Contratos foram discutidos. Advogados passaram em nossa sala como se visitassem apenas um imóvel. Assinar aquilo me fez sentir uma artistada. Não era só papéis. Era a declaração final de que algo no nosso laço havia se partido. Foi ali que a sensação de perda se instalou de verdade, acompanhada por uma angústia que eu nunca soube nomear. Nos primeiros dias, minhas amigas tentaram me ajudar com palavras e comida. A primeira pessoa que realmente fez algo concreto foi a Rosa. Rosa era a enfermeira que vinha ao salão, o nome que demos ao quarto em que o Sr. Paulo repousava menos e que aos poucos virou uma referência. Ela tinha mãos calmas e um olhar que parecia sempre entender o que eu não dizia. Foi ela quem bateu na minha porta com uma bacia de sopa e com uma frase que me pegou desprevenida. Se você não se lembrar quem é, eu posso te ajudar a descobrir. Rosa era praticamente uma mãe para a comunidade. Ela vinha com sementes de esperança em potes de vidro, receitas, contatos de fisioterapeuta, uma ficha de voluntariado do centro comunitário. Ela falou do Projeto Aurora, um lugar que oferecia cursos de capacitação, aulas de oratória e, pasme, um grupo que trabalhava com autoestima e postura. Você não precisa virar outra pessoa, ela disse, mas precisa lembrar que seu valor não depende de quem te chama de alguma coisa. Nesse período, eu passei tardes inteiras escrevendo. Escrevi cartas que não enviei, listas de coisas que me esquecia de fazer, memórias da infância que eu nem sabia mais que guardava. Em uma das listas, escrevi: aprender a andar de novo. Não era uma metáfora bonita, era literal. Meus joelhos doíam de tanto ceder para o mundo. Eu precisava reaprender a caminhar menos no sentido de caminhar para fora daquela casa. Caminhar para fora daquela identidade que me tinha sido costurada por cuidados e por culpa. O pedido para que eu fosse ao Projeto Aurora veio com relutância e curiosidade. Aides de solidariedade não me pareciam um palco digno, e a ideia de me olhar no espelho com pessoas que talvez me conhecessem pelos boatos me parecia humilhante. Mas fui. E foi ali, entre cadeiras plásticas e cartazes de palestras, que conheci a professora Helena. Helena era uma dessas mulheres que têm uma luz própria e que, por ironia, nunca se apagam. Era alta, com uma voz que preenchia a sala e um olhar direto. Ela me deu um sorriso que disse: você está mais do que convidada. Comecei em aulas de postura, que pareciam bobas no começo, ombros para trás, tórax aberto,
queixo paralelo ao chão. Aprendi a respirar sem medo, a falar sem pedir licença para existir. Nas aulas de oratória, ela pediu que cada uma contasse um episódio que a marcara. Eu contei do carrão, contei da palavra lixo. Contar em voz alta foi como abrir um ferimento para que a luz chegasse. Depois da primeira aula, uma das mulheres me puxou de lado com um convite. Havia uma seleção para um concurso local. Uma iniciativa que buscava dar visibilidade a mulheres que trabalhavam com causas sociais. O prêmio não era só a coroa. Era um contrato de trabalho com uma organização que apoiava cuidadores. Eles querem histórias verdadeiras, disse a moça. Eles querem mulheres que já tenham lutado, naquele instante. Meu coração fez algo parecido com um salto. Um concurso. Eu, que durante tanto tempo fui a sombra das memórias de outras pessoas. A proposta era um sopro de loucura e de possibilidade. Eu poderia usar aquele palco como forma de alcançar algo maior. Não para humilhar o homem que havia me chamado de lixo, mas para dar voz àqueles que cuidam e que são invisíveis. Eu pensava no Sr. Paulo, nas noites e nas contas pagas com o suor, nas mãos doem de tanto cuidar. Pensei nos dedos calejados da Rosa, em sua maneira prática de rezar pela manhã. E por um momento vi o motivo, não era sobre eu ganhar uma coroa. Era sobre usar aquilo para construir um pontão para outros. Decidi me inscrever. As primeiras semanas foram um turbilhão de novidades e de pequenas derrotas. Ensaios de palco me deixavam suada e nervosa. Entrevistas de vestibular pareciam fáceis perto de ter que definir em 2 minutos o que eu representava. Ensaios de passarela me revelaram que eu andava fazendo movimentos de quem carrega uma bagagem invisível nos ombros. A cada correção, a cada abro o peito, eu sentia como se me personassem novamente. Houve também as vozes que insistiam: você não tem perfil, isso não é para quem voltou da sombra, você não vai conseguir. Eram as mesmas vozes antigas, às vezes sussurradas por conhecidos, às vezes por meu próprio medo. Mas havia também outras, a voz de Helena que dizia mude os termos da narrativa. A voz de Rosa que me lembrava que a dignidade não se compra com carrões, e a voz trêmula do Sr. Paulo quando, num raro momento de lucidez, pegou minha mão e disse: vai. Ganhei pequenas batalhas. Conquistei o primeiro contrato com a prefeitura para dar palestras sobre cuidados domiciliares. Eram R$ 400 por mês e uma validação que me fez chorar no banheiro de tanto rir de mim mesma. Fui convocada para uma reportagem local sobre a vida de cuidadores. As entrevistas foram difíceis. Eu precisava ser fiel sem cair na armadilha da pena. Aprendi a falar de dor sem pedir esmola, a falar de limites sem vitimizar. E quanto mais eu falava, mais as pessoas pareciam ouvir. Os treinos aumentaram, a preparação física entrou na rotina. Não era para perder peso ou para me enquadrar num padrão. Era para que meu corpo me acompanhasse de novo. Minhas aulas de oratória ganharam camadas com treinamento de expressão. Minha postura passou a ser uma armadura possível. Ao mesmo tempo, eu fazia um curso de gestão de pequenos projetos porque queria transformar a visibilidade em impacto real para quem cuida. Era importante que minha história não fosse só espetáculo. Precisava de uma substância. Foi nesse período que minha irmã, Luísa, voltou a se aproximar. Nós tínhamos nos afastado por anos, por escolhas diferentes, por orgulho, por medo de expor os medos uma da outra. Ela trouxe uma mala cheia de roupas que eu não usava há tempos e uma proposta prática. Vamos às entrevistas juntos. Eu cuido das inscrições. Você cuida do conteúdo. Luísa era pragmática e impiedosa quando precisava. Em uma das madrugadas, enquanto a cidade dormia, ela me ouviu ensaiar meu discurso e me fez repetir a frase que eu precisava dizer quando perguntassem por que eu queria a coroa. Quero ser a voz de quem cuida. A frase caiu em mim como uma âncora. Não faltaram contratempos.
Uma pluma de capricho ficou presa num sapato que arrebentou na semifinal do concurso local. Uma foto antiga minha, de quando eu era criança. Foi usada por um blogueiro sensacionalista com um título maldoso sobre ex-vida de casada. Chorei, mas não desisti. Cada tropeço ensinava algo: a humildade de pedir ajuda, a necessidade de preparar com antecedência, a utilidade de uma rede que fosse mais do que observadora, que fosse ativa. Houve um encontro que mudou o ritmo das coisas. Em uma das oficinas sobre comunicação, conheci a Bárbara Menos, jornalista, 34 anos. Com um bom coração e uma coluna local, que ficou interessada no projeto que eu montava para apoiar cuidadores. Ela perguntou se eu toparia um mini documentário, não sobre mim, mas sobre mulheres que haviam tomado decisões difíceis para cuidar de familiares. Sua história pode ser ponte, ela disse. Em minutos, transformou minha história em pauta. A câmera iluminou coisas que eu achava comuns: as contas escondidas, as consultas agendadas no celular, a lista de compras que eu fazia 2 vezes por semana. O documentário rodou em um canal regional e, apesar do alcance modesto, gerou comentários que eu nunca tivera. Mensagens de mulheres dizendo-me via e de instituições perguntando se podíamos conversar. Foi então que as coisas começaram a escalar, lentamente. Uma das pessoas que assistiu ao documentário era a produtora de um concurso estadual. Ela me chamou, não com promessas vazias, mas com um convite para uma seletiva que procurava mulheres com projetos sociais. Não é só beleza, explicou. É engajamento. Senti o chão tremer novamente, de medo e de esperança. Será que eu, que mal sabia escolher um vestido sem me sentir uma impostora, conseguiria ocupar um palco tão grande? A inscrição foi um ato de coragem. Me senti como alguém que se posta diante de um espelho pela primeira vez depois de anos e pergunta: quem é você agora? As fotos que enviei não escondiam as cicatrizes da vida de cuidar. Havia olheiras, sim, mas também havia um brilho que eu não reconhecia totalmente. Havia, sobretudo, uma história para contar. Enquanto me preparava para a seletiva, a cidade ficou pequena para os boatos. Ouvi dizer que ele, o homem do carrão, teria assistido a um recorte do documentário por acaso, e que a notícia circulou entre os círculos que antes o rodeavam. Eu não sabia se queria que ele soubesse. Talvez, no fundo, eu nutrisse uma vaga curiosidade, como seria vê-lo diante de um mundo que não o vendia mais como o dono absoluto das versões. Mas havia algo mais forte do que a curiosidade, a convicção de que aquilo era maior do que qualquer histórico pessoal. Eu queria ser útil, queria que a coroa significasse algo real. Não me interessava humilhar, punir ou transformar a dor em espetáculo. Queria doar a visibilidade que eu pudesse alcançar para quem cuida no escuro. E foi assim que, no dia da seletiva, eu entrei no auditório com uma mistura de medo, trejeito e uma postura que aprendi a segurar. Havia mulheres com histórias grandiosas e com inseguranças óbvias. Havia jurados que anotavam tudo com a seriedade de quem decide destinos. Ao subir no palco, senti a madeira ranger sob meus pés e, por um segundo, pensei em todas as vezes em que o silêncio me cobriu. Respirei e falei. Falei sobre cuidar, sobre dignidade, sobre a necessidade de criar redes que amparam e não julgam. Falei com a verdade que existia naquele corpo e nas minhas mãos calejadas. Voltei para casa cansada, mas com uma sensação estranha, a de que algo, talvez uma porta, talvez um caminho, havia se aberto. A vida continuou com sua rotina de remédios e consultas, com o Sr. Paulo que às vezes tinha dias bons e outros em que só dormia. Mas havia uma luz nova que eu levava comigo quando saía de casa. E naquela noite, enquanto adormecia ao lado do rádio que eu deixava ligado para ouvir vozes humanas, lembro de pensar, ele não sabia. Ele não sabia que eu estaria ali, meses depois, ensaiando um discurso, aprendendo a andar para frente, preparando um projeto para transformar dor em serviço.
Ele não sabia que a palavra que me obrigou a olhar para mim mesma poderia, paradoxalmente, ser a alavanca que me impulsionaria. Na manhã seguinte, fui ao centro treinar com a professora de postura. Ao atravessar a rua, vi o reflexo do sol no vidro de um shopping e, por um segundo, vi algo que se parecia com a imagem do meu possível futuro, uma silhueta erguida, passos firmes. Alguém que não se encolhe mais diante de palavras como aço. Ainda não era a vitória. Era o ensaio de uma promessa. E ali, naquele gesto simples de atravessar a rua com o peito erguido, senti a primeira fagulha de algo que não era ódio, mas sim uma determinação suave e perigosa, a determinação de me tornar a pessoa que eu sempre quis ser. Seja no palco de um concurso, seja na sala de uma reunião que transforme as políticas de cuidado. Não seria uma vingança, não seria um espetáculo. Seria a afirmação de que a dignidade não se compra com carrões, nem se perde por cuidar. Se essa história está te tocando, se você já se sentiu chamada de algo que não é, se já foi colocada para fora por ser leal ao cuidado, escreve nos comentários sim e me conta em poucas palavras. Quero saber quantas de nós andam por aí guardando memórias que poderiam virar pontes. Os dias que se seguiram àquela travessia da rua foram um processo de construção lenta, feito com tijolos de rotina e cimento de intenção. Não foi um salto, e sim uma escadaria com degraus tênues. Um exercício de postura que me lembrava levantar o queixo. Uma reunião com a prefeitura para desenhar um projeto. Aulas de expressão que exigiam repetir até a voz não tremer. Forjar uma nova narrativa levou tempo. E foi nesse tempo que aprendi que a mudança verdadeira não se anuncia com fogos. Ela se instaura no trabalho de cada manhã. As semanas antes da grande final estadual foram um livro aberto de detalhes, ensaios às tardes, visitas às famílias cuidadoras nas manhãs. Entrevistas que me exigiam repetir a mesma verdade de formas diferentes para que ela chegasse nítida a quem me ouvia. Em uma sexta-feira chuvosa, fui a uma casa simples numa rua sem saída, onde uma senhora de 72 anos me contou com voz suave que só queria morrer sabendo que não fora um peso para ninguém. Saí daquela visita com o peito apertado e com a clareza de que aquilo que eu buscava não era apenas a coroa. Era a possibilidade de transformar a visibilidade em políticas públicas, em auxílio prático, em redução de sofrimento. Foi a partir desses encontros que nasceu o rascunho do que eu viria a apresentar como projeto, cursos de capacitação para cuidadores. Parcerias com farmácias para descontos em medicamentos, linhas de cuidado psicológico com atendimento acessível. Eu escrevia com caneta no bloco de notas emprestado da prefeitura, entre uma entrevista e outra, e aquilo parecia um mapa para algo maior do que a minha dor. Quando Helena dizia que a coroa tinha que ter conteúdo, eu imaginava exatamente isso, uma coroa que pesasse em favor dos que nunca tiveram palco. O ensaio interminável transformou minha caminhada. Eu repeti passarela até que meus quadris não traíssem mais o passado. Treinei o sorriso até ele sair sem precisar de esforço. Trabalhei a resposta curta, firme e cheia de sentido para perguntas que procuravam deslizar para o efeito do escândalo. O que você sente quando pensa no homem que te chamou de lixo? Aprendi a não ser prisioneira daquela palavra. Aprendi a torná-la referência para mostrar como as palavras podem ferir e como elas também podem ser usadas para levantar. Houve noites de dúvida. Uma delas foi particularmente dura. Era a véspera de uma seletiva importante, e eu, sozinha no quarto emprestado da casa de Luísa. Chorei como nunca havia chorado na vida. Chorei porque aquilo tudo doía, porque a palavra me voltava em eco, porque tinha medo de falhar justamente quando a esperança demandava que eu mostrasse respeito por mim mesma. Luísa entrou com 2 canecas de chá e uma manta. Sentou-se na cadeira e me fez repetir, uma e outra vez. Uma frase simples, minha voz vale, repeti até as sílabas não escaparem. Foi um rito. No dia em que recebi a confirmação da seletiva para o concurso estadual, senti algo que não era apenas alegria, era responsabilidade.
Havia ali um contrato silencioso entre o que eu representava e o que eu poderia devolver à comunidade que me havia acolhido. Liguei para Rosa e para Helena e chorei novamente, agora de alívio, de gratidão, de medo transformado em combustível. Vai com verdade, disse Rosa ao telefone. E não esqueça de quem te segurou quando o mundo sacudiu. Levei as palavras comigo para os ensaios. O período de preparação expôs contradições que eu precisei enfrentar. Enquanto ganhava visibilidade, velhos boatos ressurgiam. Um blogueiro sensacionalista que sempre gostara de transformações alheias em manchetes maldosas. Reapareceu com uma matéria insinuando que eu buscava a coroa por vaidade, que usava a doença do Sr. Paulo como ferramenta de marketing. Ler aquilo doeu como um tapa. Mas a resposta veio rápida por outro lado, as mensagens de mulheres que haviam visto o documentário e que surgiam com relatos. Imagens, pedidos de ajuda. Você me inspirou, dizia uma delas. Vim te buscar coragem para fazer uma cirurgia, dizia outra. Aquilo pesou mais do que qualquer calúnia. A mídia começou a circular. Bárbara fez uma matéria mais longa e menos sensacionalista, mostrando os bastidores do meu trabalho com cuidadores. A reportagem deu voz a mulheres de bairros distantes que nunca tinham aparecido na TV, então vieram convites para programas de rádio, para rodas de conversa, para palestras. Eu aprendi a dizer não quando necessário e a dizer sim quando a oportunidade realmente servia a alguém. Havia um critério novo, todo avanço deveria beneficiar outros. Não seria palco para vaidade. Por trás dessa ascensão havia também o processo do divórcio, que transitava em paralelo, seco e prático. Papéis assinados meses antes precisavam de tramitação, valores precisavam ser acordados, inventários precisavam ser fechados. A presença do ex na minha vida diminuiu para o estritamente necessário, trocas de documentos, encaminhamentos por advogado, notificações. Havia pouca poesia nisso. Mas quando, num desses momentos, recebi um e-mail do escritório dele com um pedido de encerramento rápido, senti que fechar aquela porta seria uma chance para caminhar leve. Encerrar o processo foi, para mim, um ato de autocuidado, um reconhecimento de que não se pode permanecer em uma litigância eterna com a própria vida. E assim fui, com compromissos e treinos, com o coração colado à razão do que buscava. As etapas do concurso vieram como sequências de provas que testavam mais do que a imagem. Havia entrevistas profundas, provas de talento social, defesa de projetos. E um engenhoso painel onde as candidatas precisavam apresentar soluções para casos práticos de políticas públicas. Eu ganhei respeito justamente quando mostrei números, estratégias, parcerias. Minha proposta de rede de apoio a cuidadores começou a soar concreta. O júri, composto de ativistas, profissionais e ex-candidatas, ouviu com atenção. O dia da final nacional, o Miss Brasil, foi anunciado com semanas de antecedência. A preparação atingiu um ímpeto quase religioso, figurino, maquiagem, fisioterapia vocal, assessoria de imprensa, tudo alinhado. Havia um elemento surreal em vestir a roupa que tantas mulheres associavam a um mundo distante do meu. O vestido de gala que agora pendia no armário, as joias que não eram minhas. O salto que me lembrava as noites em que eu corria para o hospital. Cada peça trazia um ruído, um contraste com as mãos calejadas que seguravam seringas e pratos da janta. Mas aquilo já não me assustava. Aquilo me lembrava que a beleza, quando alinhada com propósito, deixa de ser vaidade para ser veículo. No camarim, entre colegas e maquiadores, ouvi comentário aqui e ali sobre o homem do carrão. Eu soube que meu nome circulava em grupos. Sabia também que minhas entrevistas comoviam. Era como se a narrativa tivesse ganhado vida própria e se recusasse a ficar num só sentido. Passei a noite anterior sem dormir direito. Não por nervosismo da passarela apenas, mas porque uma sensação ambígua me visitava,
a certeza de que podia perder. E se perdesse, o que aconteceria com o projeto que eu montara? Se perdesse, o que restaria? Acordei cedo, respirei. O Sr. Paulo teve um dia de calma e, antes de eu partir, segurou minha mão com força e disse, numa voz que parecia uma bênção, vai e seja de verdade. Levei a bênção comigo em forma de silêncio que me acompanhou até o palco. O auditório do Miss Brasil era um oceano de luzes e fachos que cortavam o ar. A plateia vibrava, os flashes piscavam, e o burburinho de expectativas parecia sussurrar que tudo ali poderia ser transformação pessoal ou espetáculo efêmero. Subir naquele palco foi ter que manter a linha entre o íntimo e o público. Eu tinha, naquela hora, que dar voz às pessoas que eu representava, sem charme em espetáculo. Pensei nas visitas às casas, nas mãos calejadas, na voz de Rosa, nos e-mails das mulheres que pediam ajuda. Falei com elas enquanto falava para os jurados. Quando me perguntaram por que eu queria a coroa, repeti, quero ser a voz de quem cuida. A noite teve seus ritos, traje de gala, pergunta eliminatória, resposta sobre um tema social escolhido na hora. As batidas do coração eram como uma música que eu tentava traduzir em palavras. Na pergunta final, o apresentador leu um bilhete sobre responsabilidade pública e eu respondi com clareza. Sem floreios, uma coroa deve servir para amplificar o que o público não ouve. Hoje, quem cuida é invisível. Se eu for escolhida, usarei esta plataforma para tirar essa invisibilidade. Quando anunciaram meu nome, senti o mundo contorcer e ganhar sentido em um segundo. O som de aplausos foi um abraço coletivo. A coroa pousou sobre minha cabeça como um contrato. Junto à alegria veio a noção palpável de obrigação. Havia, ali, uma vitória que não era só minha. As câmeras captaram minhas lágrimas, o brilho do metal, o reflexo do público. Naquele instante a cidade inteira viu a mulher que foi deixada próximo ao hospital. A mulher que ouviu a palavra lixo estava agora no ponto máximo do palco nacional. Oi, soube. Não soube de tudo, é claro. Soube porque a notícia se espalha e porque, no submundo dos comentários e dos telefonemas, alguém sempre conta. Uma foto minha coroada rodou rápido nos aplicativos de mensagens. Recebi a informação por terceiros, amigos que me ligavam dizendo estou vendo a transmissão. Eu evitei olhar para o telefone até a coletiva que fariam às 3 da tarde no hotel. Quando os flashes iluminaram meu rosto na sala de entrevistas, eu não senti necessidade de lembrar o que aconteceu meses antes. Senti necessidade de lembrar por quem estava ali. E então veio o efeito dominó, a imprensa perguntou sobre o ex. Alguns repórteres insinuaram reencontros dramáticos, outros esperavam a minha vingança como se aquilo fosse o clímax necessário. Eu senti o vento de curiosidade vindo na direção oposta. Tive mais de uma proposta para transformar a palavra dele, lixo, em manchete de vingança, mas eu já havia decidido. Não iria transformar minha voz em grito de humilhação. Eu escolheria a plataforma para dar voz a outros, não para alimentar um prazer público com o constrangimento do outro. Na coletiva de imprensa abri espaço para falar do projeto que preparáramos, o Centro Aurora de Apoio aos Cuidadores. Um nome que remeteu ao lugar que me encontrou quando eu havia perdido a própria face. Anunciei que parte do prêmio seria destinado a manter um programa de atendimento psicológico e cursos gratuitos. Falei de números, de metas, de parcerias já firmadas. Havia repórteres esperando o drama. Eu dei trabalho, compromisso e plano. A câmera queria lágrimas. Eu dei respostas. Algumas horas depois, um jornal publicou uma nota curta. O ex-procurar a redação. Queria conversar. Pedira que eu o atendesse por diplomacia, por curiosidade, por vaidade, não sei. Recebi um e-mail formal de seu advogado pedindo um encontro privado e prometendo clareza. Lhe deletei. Havia algo na palavra clareza que me soava vazia. Não queria ser reentrée de mágoas.
Não queria ser palanque da humilhação dele, menos minha reconstrução não dependia de sua confissão. Dias depois, ele entrou em contato por mensagem. Simples, podemos conversar. Quero explicar, a vontade de confirmar tudo o que eu tinha vivido, de ouvir sua justificativa, foi tentadora. Mas lembrei das noites em que recolhia remédios e dos dias em que escalava serviços públicos para viabilizar meu projeto. Lembrei de Rosa e de Luísa, lembrança que me puxou para fora daquela ideia de encontro. Respondi, com poucas palavras, prefiro que as coisas sigam o curso legal. O resto, se houver, conversamos através dos nossos representantes. Não é que eu não quisesse ouvir um pedido de desculpas, quis, mas não queria que isso fosse requisito para validar minha vida. Não precisava nem de confirmação nem de vingança, precisava de liberdade. E assim fui, ocupando a agenda com o trabalho e com os compromissos que a coroa trouxe. A pressão pública também exigiu sabedoria. Havia gente que queria que eu chamou o ex de volta ao palco para que ele pedisse perdão. Havia quem quisesse que eu usasse o microfone para expor. Eu resisti. Naquele momento, entendia que minha voz seria mais potente se usada para transformar vidas do que para coroar a minha própria retaliação. A empatia não é fraqueza. É estratégia moral. No entanto, a vida não é linear, e o mundo me testou de formas inesperadas. Em um evento em Brasília, uma mulher se aproximou com os olhos brilhosos e me contou que havia perdido o emprego por ser cuidadora e não ter como conciliar tudo. Chorou e pediu ajuda. Naquele instante, a urgência do projeto tornou-se uma chama que não se apagou. Percebi que a coroa era útil porque permitia que minhas palavras fossem ouvidas por secretários de Estado, por diretores de hospitais e por empresas dispostas a criar políticas de conciliação, agricultura de boas ações. Pensei. Era preciso plantar sementes em sábado e regar em segunda-feira. O homem do carrão reapareceu mais uma vez, mas de forma tangencial em uma reportagem que falava de velhas relações e de promessas quebradas. Ele fora abordado por um repórter. Sua resposta foi um pedido público de desculpas. Constrangido. Que soou mais como tentativa de recuperar a própria imagem do que como reconhecimento do dano. Vi o vídeo e senti uma onda estranha de calma. Reconhecer que ele se envergonhara não me deu prazer. Me deu a certeza de que eu fazia algo certo ao não incendiar um teatro de humilhação. Chegou o momento da grande decisão pública. Eu havia sido convidada para levar ao Congresso uma proposta de lei que garantiria direitos mínimos aos cuidadores, licença remunerada, acompanhamento psicológico e capacitação formal. Era a chance de transformar um movimento local em política nacional. Preparei o discurso com a mesma seriedade com que preparei a resposta do concurso. No plenário, falei de números, de histórias reais, de custos e de ganhos sociais. Ao final, um deputado me levantou e aplaudiu. A repercussão foi imediata, partidos se interessaram, funcionários públicos começaram a discutir orçamentos. A coroa, então, mostrou ferramenta possível. Ao longo desse percurso, pequenos arcos humanos se fizeram presentes. Luísa reorganizou a vida dela e abriu uma pequena loja de roupas solidárias, onde parte da renda era dirigida ao Centro Aurora. Rosa, por sua vez, tornou-se coordenadora de uma das frentes do projeto, e eu via nela uma extensão da minha alma. O Sr. Paulo, com seus dias mais raros de lucidez, acompanhava as entrevistas pela TV. Num dia em que estava melhor, disse algo que ainda me visita: você ia brilhar. Era só uma questão de tempo. Essas frases se tornaram medalhas de verdade. Houve também um encontro inesperado, em uma reunião com uma organização internacional. Conheci alguém que se tornaria um aliado tranquilo, não um novo amor às pressas. Mas uma presença que me ouviu com calma e me ofertou sua experiência em gestão de projetos. Ele trouxe metodologias, contatos e uma paciência que eu não sabia pedir. Não houve pressa. Houve parceria, diálogo e trabalho. Às vezes, quando eu falo de reconstrução, as pessoas imaginam cenas épicas,
Mas a verdade é que a maior parte do processo se dá em mesas de reunião, em planilhas e telefonemas. A dignidade é também ter a paciência de preencher formulários. A fama menos, porque era isso que vinha com a coroa menos, teve seu preço. Houveram convites inconvenientes, jornalistas que procuravam a nota trágica, pessoas pedindo selfies em horários indevidos. Aprendi a organizar timidamente meu tempo e filtrar o que serviria à causa. Cada uma dessas escolhas foi um exercício de integridade. Eu representava mais do que a mim mesma. A culminância emocional aconteceu em um evento público do Centro Aurora. Montamos uma tenda no salão da comunidade, com cadeiras e um microfone. Trouxemos profissionais para dar pequenas palestras. 40 mulheres vieram. E a fila de espera indicava que estávamos tocando numa ferida que há muito clamava por cuidado. No encerramento, pedi a palavra. Olhei para as faces e senti a presença dos tantos eos que aqui encontrei pelo caminho. Respirei e falei com o que tinha de mais sincero. Lembrei da porta, do carrão, da palavra. Lembrei das noites no salão, das listas, dos remédios. E depois declarei em voz alta algo que parecia simples. Não permitam que uma palavra defina vocês. A resposta foi um coro de aplausos, de mãos batendo, ecos de quem se reconhecia. Alguns choraram, outros sorriram. Eu senti que a coroa não era só metal, era o símbolo de um compromisso renovado. A reconciliação com a própria história exigiu também enfrentar o passado como documento e não como sentença. Aceitei relatos de quem me havia prejudicado, menos amigos que não entenderam meu caminho. Vizinhos que tomaram partido sem conhecer tudo e encontrei a possibilidade de ensiná-los. Alguns se desculparam. Não todos. Não precisava. Perdoar não significava reduzir o erro. Significava interromper o ciclo. E o ex, ele procurou. Por fim, houve um encontro. Sim, mas em um contexto controlado, mediado pelos nossos advogados, sem microfones. Ele pediu desculpas, com ar de quem havia percebido que perdera mais do que imaginara. Pedi que concretizasse ações, que contribuísse em políticas ou que apoiasse o que podia com discrição. Ele hesitou. Ofereceu palavras públicas e sentiu o peso da opinião. Não fui dura, fui decidida. Recusei reatar qualquer vínculo afetivo. Aceitei, no entanto, que tivesse um lugar num processo de reparação simbólica, que doasse parte de um antigo imóvel para um fundo de ajuda. Idosos que precisei tantas vezes reivindicar em nome do Sr. Paulo. Ele concordou. A ação dele não anulou tudo. Tampouco o absolvi. A reparação tem que ser concreta. E eu pressenti que sua oferta vinha mais de uma necessidade de limpar sua própria imagem do que de arrependimento profundo. Ainda assim, se parte do erro poderia virar bem-estar para outros, seria isso que eu escolheria. O tempo passou. O Centro Aurora cresceu. Não de forma meteórica, mas de forma sustentável, com voluntários, concursos e com um pequeno quadro de funcionários. Montamos um portal de suporte. Formamos parcerias com farmácias para descontos e criamos um laboratório de vagas para cuidadores que ganhavam certificação. Aquelas coisas que pareciam impossíveis no começo foram se tornando rotina. A coroa continuava sobre a minha cabeça quando a televisão cortava para minha fala. Mas a vida é feita das pequenas práticas, e era ali que eu colocava meu amor. Em um aniversário do centro, organizei um painel e convidei 3 mulheres que, como eu, tinham sido deixadas em circunstâncias duras e que, com ajuda, haviam encontrado novos caminhos. Uma delas se formara como técnica de enfermagem, outra, professora. A terceira, empreendedora de alimentação saudável que agora fornecia lanche para nossas oficinas. As histórias se entrelaçaram e a plateia entendeu que a transformação é coletiva. Eu me emocionei e não segurei as lágrimas. Havia vindo muito longe. Uma noite, já com o Sr. Paulo em paz e com a casa que antes dividimos com um passado mais ameno, caminhei até a janela e olhei para o céu.
Pensei no brilho do carrão, que me pareceu há muito uma imagem distante. Sorri, não pela vitória, mas pelo fato de que havia reescrito a própria vida a ponto de transformar feridas em ferramentas. O que antes parecia pequeno agora tinha alcançado palcos maiores. E eu sentia, em silêncio, o peso da responsabilidade. No campo íntimo, recuperei coisas que julguei perdidas. As conversas com Luísa ao telefone, as tardes de costura que eu fazia para relaxar. As caminhadas pela praia que voltaram a fazer sentido. A beleza de me reconhecer outra vez não estava só na roupa, mas na tranquilidade de dormir sem acordar à procura de soluções para problemas que não eram meus. Havia uma lucidez nova, entender limites, entender que cuidar também exige cuidado consigo. Quando me chamam para dar entrevistas hoje, eu sempre volto à mesma ideia. Não é sobre a coroa. É sobre o que se faz com ela. Conto sobre o Centro Aurora, sobre as políticas que tentamos empurrar, sobre as mulheres que conheci. E se algum repórter insiste em buscar a nota sensacionalista, eu devolvo com fatos, com planos e com histórias. Ser famosa é, para mim, ter a obrigação de traduzir atenção em consequência. Existe um gesto que, por fim, me marcou para sempre. Em uma entrega simbólica de kits para cuidadores. Uma jovem de 23 anos segurou minha mão com força e me disse: "Agora eu sei que posso. A pressa do mundo faz com que a gente subestime a importância de um gesto, de uma palavra. Mas eu sei que muitas dessas pequenas falas de incentivo foram as que me trouxeram até aqui. Por isso, quando me perguntam se perdoei o que me chamara de lixo, eu respondo com a verdade. Perdoei porque a minha dignidade não precisa da ruína alheia para se afirmar. Não reconciliei com o passado daquele homem. Ele teve as consequências de suas escolhas. Mas eu transformei a dor em ponte, e isso foi muito mais do que uma vingança. Foi justiça simbólica. Hoje, o Centro Aurora tem um conselho consultivo, uma sala de terapia e um pequeno fundo de auxílio emergencial. Não erramos sempre, tropeçamos, mas nos levantamos, a comunidade cresceu. As mulheres que passaram por ali agora voltam como voluntárias. E quando encontro Rosa, nós duas sorrimos como quem compartilha uma vitória íntima. O que aprendi, entre remédios, passarelas e plenários, é que o valor humano não se mede por conveniência. Cuidar não é um obstáculo para ser. Cuidar é um atestado de coragem. A vida me mostrou que dignidade é cotidiana. Que a palavra que tentou me esmagar virou, para mim, combustível. Não por rancor, mas por firmeza. E assim, quando penso no dia em que o carrão sumiu pela rua e a palavra atravessou a casa, sei que aquilo foi um ponto de virada. Não porque havia que haver espetáculo, mas porque a vida tem essa capacidade de reescrever o roteiro quando alguém decide ocupar o próprio lugar. A coroa sobre minha cabeça é símbolo de serviço, e cada vez que a pego com a mão, lembro que ela pesa por quem ainda não tem voz. Se algum dia me perguntarem o que eu responderia ao homem que me chamou de lixo, diria isso, que a dignidade é uma escolha diária e que ninguém tem o direito de medir o valor de outro por conveniência. E que a melhor resposta para uma ofensa não é a humilhação, mas a construção de algo que beneficie muitos. A minha escolha foi usar a visibilidade para transformar dor em acolhida, e não transformar o palco em tribunal. Humilhar seria fácil. Construir é difícil. Eu escolhi o difícil. Se esta história tocou você, se você se reconheceu em alguma parte, se você conhece alguém que cuida e que precisa de apoio, inscreva-se no canal e compartilhe esta história. Compartilhe para que mais pessoas saibam que cuidar merece reconhecimento. Que dignidade se reconstrói com trabalho e que nenhuma palavra tem poder de definir quem você é.